Meus amigos, uma boa noite. Mais uma vez, temos aqui o Clube do Nervo, essa atividade oficial do capítulo do Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Neurologia, a BNRJ, a NERJ, e que sempre trazemos o que há de novo em neurologia e neurociências. E nesta série, nós trazemos algo muito importante, que são as histórias que inspiram. E hoje nós teremos o professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, com os comentários da doutora professora Renata Castro. Antes, porém, eu gostaria de agradecer todo o apoio, todo o suporte do Centro de Estudos do Hospital Copstar, o apoio da Rede DOR, o apoio da BNRJ, o apoio de grupos como, por exemplo, da Health Meds, em termos de permitir, de contribuir com a nosso site no YouTube, de tal sorte que nós possamos, dessa maneira, uma história como essa, ficar para a posteridade e poder, todos os nossos encontros, poderem serem vistos assim que vocês tiverem alguma oportunidade, algum tempo. Então, sem dúvida, sem a colaboração da Raquel Mendes, que produz praticamente todo o Clube do Nervo, a cada mês, às vezes em uma ou duas edições, e essa edição, particularmente, nós temos um carinho muito especial, depois que tivemos também uma edição com o professor Sérgio Novich, em que vamos conhecer melhor a história que inspira do Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega. Boa noite, Antônio Cláudio. Boa noite, Renata. É um prazer ter vocês conosco. Muito obrigado mesmo por aceitar esse convite, visto que eu sei que o Antônio está num período assim, bem difícil, com muito trabalho no momento, dentro da Universidade Federal Fluminense. Mas esse tempo é importante para que nós conheçamos e que, particularmente, os mais jovens busquem modelos, e é um país que precisa de modelos, é um país que precisa, sem dúvida, de que busquemos grandes soluções vistas na história de cada um dos colegas que sempre brilham, que nunca param com tenacidade de buscar o melhor possível, não só para as ciências, como também para a comunidade, para a população. Que essa é a razão maior nossa, enquanto professores de medicina, é melhorar a qualidade de vida e oferecer o melhor possível em termos de saúde para a nossa população. Daí a razão pela qual fazemos pesquisa, daí a razão pela qual nos dedicamos ao ensino nas diferentes áreas. O professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega é pesquisador, professor titular do Departamento de Fisiologia e reitor da Universidade Federal Fluminense, digamos de passagem, que é a maior universidade federal do Brasil em número de estudantes ativos. É natural da cidade de Niterói e sempre com grandes desafios pela frente. Ele formou em 1983 na Faculdade de Medicina da UF e logo depois, 7 anos depois, passou a integrar o quadro de docentes desta universidade através de concurso público. Tem mais de 30 anos de vida acadêmica e assumiu cargos da maior importância, como chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, vice-coordenador e depois coordenador da pós-graduação em Ciências Cardiovasculares. Aliás, eu sou testemunha de como ele levantou essa pós-graduação. Vice-coordenador, ou melhor, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e inovação entre 2009 e 2014, vice-reitor de 2014 a 2018 e reitor de 2019 até a presente data, até 2022, e tudo isso fruto da sua reconhecida liderança como pesquisador em âmbito nacional e internacional. E foi assim que eu conheci o Antônio Cláudio, ao longo desses anos, lá na gloriosa nossa escola, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, em que ele, como brilhante cardiologista e pesquisador, particularmente num segmento que os neurologistas, alguns gostam, outros não, que é o sistema nervoso autônomo, autonômico, em que seus projetos de pesquisa, principalmente
nesse segmento são muito reconhecidos e muito conhecidos. Por outro lado, nós temos a professora, a doutora Renata Castro, que exatamente foi pupila do Antônio Cláudio. E daí o despertar do interesse da cardiologia, da medicina do esporte e da cardiologia do esporte, que os dois se dedicam enormemente. Antônio Cláudio, com essa sua dedicação tamanha, apesar de um problema que houve em 1998, ele então passou, até mesmo apesar de toda a dificuldade em que teve que ficar cadeirante devido a isso, ele transpôs todas as dificuldades, participou de Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, e nós vamos bater um papo sobre tudo isso, como é que tudo isso aconteceu em termos de transpor a dificuldade, e várias vezes essa dificuldade nunca deixou Antônio Cláudio sem ir a Brasília. Várias vezes nos encontramos no aeroporto, pegando avião, e o Antônio indo a Brasília, e lá com o Pires na mão, batalhando por verbas e melhorar as condições de qualidade de pesquisa, não só na Universidade Federal Fluminense, como também a pesquisa dentro do contexto da cardiologia do esporte. Então, a doutora Renata Castro teve esse exemplo e hoje é uma referência também nesse segmento, na avaliação autonômica cardiovascular. Ela é tão referência que tem 34 mil seguidores no Instagram. Isso não é para qualquer um, não, viu? 34 mil seguidores no Instagram, mostrando, portanto, que é uma colega extremamente ativa e é um dos vários discípulos de Antônio Cláudio. Então, para não me delongar, vamos começar, então, a bater um papo nessa história toda. Né, Antônio? Você nasceu em Niterói, não é isso? Isso, nasci em Niterói. Minha mãe do Espírito Santo, meu pai de Campos de Goytacazes, mas nasci em Niterói em 1965. Sempre morei aqui, me formei aqui, trabalho aqui, tive a oportunidade de conhecer muitos lugares do mundo, morei em Dallas durante meu doutorado, né? Fiz doutorado de sanduíche lá na Southwestern Medical Center de Dallas, mas sou niteroense, do lado de cá, com a visão privilegiada para o Rio de Janeiro. Mas não conta muito para os outros, não, senão vão mudar muita gente para cá. Não, a turma começa a invadir. E aí, Renato, e essa admiração pelo professor, pelo mestre, e como é que foi isso? Me conta. Foi em 97, 96, não é isso que você conheceu o Antônio? Eu entrei para a UF em 95, né? E aí, Antônio foi professor de fisiologia em 96. E aí, logo em seguida, eu comecei a fazer iniciação científica com o Antônio. E aí, não larguei mais. Até hoje, eu estou junto com ele, de alguma forma. E Antônio foi que me mostrou a fisiologia cardiovascular, que foi a minha primeira paixão. Depois, a medicina do esporte, que era algo que, se hoje em dia a gente já conhece pouco, né? A maioria das pessoas conhece pouco, imagina há 20 anos atrás, ou um pouco mais do que 20 anos atrás, e me introduziu nesse meio, sempre muito generoso. E é isso, Antônio é meu mentor, meu amigo, e tenho muito prazer de estar aqui hoje. Mas você, nesse período, né, você teve uma participação importante, porque o Antônio ele já pontificava como um cardiologista de primeiro naipe, ele com uma formação, como ele ainda há pouco falou, né, importante em termos, por exemplo, a especialização que foi na Pontifícia Universidade Católica, aqui no Rio de Janeiro, em termos de medicina do esporte, fez um aperfeiçoamento em cineantropometria pela Simon Fraser University, que ele referiu, não referiu, na British Columbia, no Canadá, e depois, então, o doutorado, ele participou também, né, como doutorado na FRJ e depois fez um Research Fellow em cardiologia na Universidade de Texas. Então, a gente percebe que é um colega que não só se dedica à pesquisa em grande monta, como também ele tem toda aquela trabalheira junto ao CNPq. Eu digo trabalheira porque não é fácil a gente... Eu que faço isso também, você também, Renata. E o Antônio é um bolsista nível 1A
no CNPq e já esteve envolvido em várias instituições de pesquisa, inclusive a FAPERJ aqui no Rio de Janeiro, em comitês de vários desses segmentos. E, basicamente, né, uma das coisas que nós conversávamos um pouco antes, e eu conheci essa característica do Antônio, é a cardiologia do esporte, é a maneira com que ele põe, de modo translacional, o seu conhecimento, ou seja, trazendo a inovação. Então, não só pelo brilhantismo da sua história, mas também pela capacidade da inovação. E eu me lembro bem, como professor de neurologia da UF, quando a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação depois recebeu a inovação. Quem colocou a inovação, o I, foi o Antônio Cláudio. Tá? Então, eu me lembro muito bem disso aí, e inovar é fundamental, porque quando a gente inova, a gente cria patente, a gente cria um país de muito maior suporte para a comunidade científica e também para o tratamento dos nossos pacientes. Então, vamos falar um pouquinho disso, dessa cardiologia, do esporte translacional ou o sistema nervoso autonômico e a questão translacional. Sim, Oswaldo. Bom, primeiro, na verdade, deveria ter começado te agradecendo por esse momento aqui. Você é uma pessoa muito generosa por me convidar aqui e Renata também por aceitar esse papel aqui de comentar, né, nessa live. A questão da PROP, realmente, eu sempre percebi, né, de que a gente precisava, né, no país, particularmente na universidade, ter uma estrutura institucional para abrigar as inovações, né? Porque até então parece que o inovador era quase que um trabalhador de underground, né? Era como se ele fosse uma pessoa estranha à academia, algo que, né, pudesse estar relacionada a atividades que não fossem universitárias. E, naturalmente, nos países centrais, a inovação sempre foi um elemento absolutamente de liderança, né? Então, quando eu fui pró-reitor, foi nos primeiros atos, eu propus a mudança do nome da pró-reitoria, mas não é uma questão meramente cosmética, foi porque, simultaneamente, nós criamos a Agência de Inovação, que demos o nome de Agir. Então, naquele momento, era o início da institucionalização da atividade de inovação no Brasil, pois eu imediatamente participei do grupo que construí com a Helena Nader, que hoje é presidente, né, da Academia Brasileira de Ciência, a primeira mulher da Academia Brasileira de Ciência. Na época, ela estava da SBPC, o Mário Neto, que era presidente da FAPEMIG e era também da CONFAP, né, o coordenador geral das fundações de apoio à pesquisa. Nós trabalhamos muito no Código de Ciência e Tecnologia por muito tempo, e que hoje deu origem ao marco. Demorou bastante tempo, mas deu um marco legal de inovação, onde dá abrigo para a cooperação público-privada, dá uma série de novas alternativas para a criação da inovação. Então, esse foi um movimento importante na universidade. Diga-se de passagem, o Ministério da Ciência e Tecnologia só botou inovação depois de nós termos já modificado na UF, né? Então, nós fomos realmente lideranças nessa modificação da inovação como parte da agenda, né, da academia, né? E não mais como um detalhe, mas parte da agenda principal da academia. Bom, se me deixar aqui, eu vou falando sempre, você vai me interrompendo, hein, João? Não, vamos bater um papo, um papo muito aberto. Então, é um papo para contar história, a sua história. É bom. Porque essa questão da inovação, da translacional, do aspecto translacional, também foi algo que sempre me encantou, porque a pesquisa fundamental ela é muito boa para dissecar mecanismos, mas a sua validade externa, né, a sua aplicação no ser humano, vamos dizer assim, é limitada, né, para não dizer desconhecida. Por outro lado, a pesquisa clínica ela se fortalece se ela tem uma base de conhecimento mecanístico para ganhar resultados aplicáveis e explicáveis, vamos dizer assim, ela ganha maturidade nesse sentido. Então, sempre me encantou olhar os dois mecanismos. Aí eu tive a sorte, o privilégio, né, ou a sincronicidade, eu gosto de dizer mais do que coincidências, são sincronicidades, várias delas, né, mas logo do início no terceiro período, quando fiz medicina, assim como Renata
assim, se encantou pelo tema. Eu também tive, claro, todos nós temos mentores, né? E o Cláudio Gil Araújo, ele foi um meu professor de fisiologia, imediatamente deu foco na fisiologia do exercício, é algo que sempre me interessou, conhecer a resposta do organismo durante o exercício. Eu rapidamente me conectei e começamos a estudar a resposta da frequência cardíaca no exercício, né? Como um marcador. Veja como é importante, porque era mais simples, inclusive, estudar naquela época, de anos 80, as condições de pesquisa eram péssimas, né? Muito frágeis, né? Equipamentos impossíveis de adquisição, né? Esse tipo de coisa. Então, a frequência cardíaca, como é um elemento que se mede com bastante acurácia, né? O erro é muito pequeno, a medida de frequência cardíaca, e é de fácil medida, né? Além de ser acurada, esse sempre foi um tema importante. Claro que é um indicador de resposta cardiovascular. Então, nós começamos a ir por esse caminho, e eu conheci o Jerry Mitchell, que infelizmente faleceu no ano passado, que foi meu orientador lá em Dallas, né? E ele, depois a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre ele, porque foi um indivíduo muito engenhoso, né? Ele criou, se é que se pode chamar assim, uma área de neurocardiologia do exercício, né? Ele foi o primeiro indivíduo que começou a trabalhar assim. Ele não era nem neurologia, era cardiologista, mas não é um tema do cardiologista, né? E é do neurologista, mas nem tanto, porque está vendo os efeitos cardiovasculares. Então ficava naquele limbo, né? E ele naturalmente ele tinha uma formação de cardiologia clássico no Texas, né? Ele, inclusive, contava, ele estava de plantão na emergência do Parkland Hospital quando o Kennedy chegou baleado, né? Ele estava de plantão, era residente. Então, desde aquela época, ele tinha uma formação clássica, mas no pós-doutorado dele, ele fez em Oxford, ele trabalhou com um grande neurologista e desenvolveu um método, um experimento, uma abordagem experimental em modelo felino, em gatos, onde ele fazia uma laminectomia, dissecava a raiz ventral para fazer eletroestimulação e media a resposta reflexa cardiovascular, e fazia medidas na raiz dorsal. Então, ele foi dissecando as fibras, ele foi medindo todo esse... Então, assim, eu me encantei por essa interface, né? A gente sabe que, né, claro que o conhecimento se aprofunda na vertical, mas tem muito espaço para crescer também na horizontal, né, nas interfaces. Então, ele também foi uma grande inspiração para mim nesse sentido. Isso é importantíssimo. Acho que são esses... por isso você falou da inspiração, não é? E é por isso que a gente tem que narrar uma história que inspira como a sua, né? E me diga uma coisa, Renata, eu gostaria que você instigasse um pouco mais aí o Antônio, né? Naqueles tempos... Eu vou voltar a um fato que, às vezes, a vida, né, tem assim, aquelas surpresas que são boas, são ruins, a gente nunca sabe como é que as coisas acontecem, né? Mas você conheceu o Antônio em 97, 96, 97, não foi isso? Isso. Em 98 foi um marco muito importante, porque aquele cardiologista com todo esse dinamismo, ele não perdeu o dinamismo dele, apesar de um fato que foi lamentável, né? Que todos nós nesse país acabamos ficando reféns de uma situação como essa, né? Como é que foi essa situação? E primeiro eu vou falar com você, porque quando a gente tem um ídolo, um modelo, e a gente vê aquele modelo sofrer um, um, um baque desse tipo, né? Isso nos abala um pouco. Como é que foi para você isso? Depois a gente ouve o Antônio. Óbvio que foi muito difícil. Agora, assim, Antônio sempre foi uma pessoa que realmente a gente tinha um grupo, né? Não era os alunos soltos por aí. Nunca foi assim. Sempre foi o grupo de alunos do Antônio Cláudio. Então, quando aconteceu, né, toda essa questão aí, que foi no próximo ao Carnaval, de 98, o grupo se juntou. Então, assim, eu me lembro de estudar de medicina, passar algumas noites de plantão lá, olhando para ver se estava tudo bem com o Antônio no CTI, por exemplo, que foi muito difícil. E depois a gente fez todo um processo, né, assim, como podíamos, já que éramos estudantes, de conseguir ajudar, de alguma forma, o retorno do Antônio para a faculdade. Então, fiz diversas reuniões com o Antônio na casa dele, para poder tocar os projetos, e aos poucos o Antônio foi voltando.
Nisso que o Antônio foi voltando, de certa forma, óbvio, né? Ele tinha que se readaptar em várias questões. Então, uma das coisas que a gente fez foi mudou o laboratório de lugar. A gente tinha acabado a gente tinha uma salinha pequena no biomédico, aí o Antônio tinha conseguido uma sala enorme, maravilhosa, que a gente tinha montado tudo e tal, só que era uma sala que tinha uma escadinha para subir e que não dava para continuar sendo o laboratório do Antônio. Então, a gente desceu tudo de novo para um outro lugar, que hoje em dia já é muito maior, já tem outras salas. Então, eu participei disso tudo, ajudei como pude, e os outros colegas também, os outros alunos também. Cansamos de fazer reunião de laboratório no Play do prédio do Antônio, enfim, houve toda essa história de readaptação. E ao longo disso, é claro que a gente vai ficando mais próximo, o tempo vai passando e tal, e de certa forma, eu comecei a trabalhar junto com o Antônio, fora da faculdade. Então, assim, às vezes o Antônio tinha consultório. Ah, a Renata vai junto, porque aí me ajuda a examinar, me ajuda a fazer alguma coisa que ele ainda não estava conseguindo fazer. Teve uma situação até que foi interessante, já que o Antônio falou aí sobre comitê de ética, nessa época já estava acontecendo, já tinha comitê de ética e tal, e eu me lembro que a gente tinha que submeter alguns ou enfim, um ou dois trabalhos para o comitê de ética da UF. E preparamos toda a documentação e tal, e o Antônio assinou a documentação, como era para ser, já que ele era o professor. Quando nós chegamos lá na UF para entregar o documento, a pessoa que era responsável, que eu acho que nem era uma professora, ela virou e falou assim, não, mas isso aqui vocês devem ter falsificado essa assinatura. A gente, mas por que a gente falsificou a assinatura? Não, porque o Antônio sofreu um acidente e ele não pode ter assinado. Só que ele já estava assinando. Ele não tinha voltado para a universidade ainda, mas ele já estava assinando. Então, assim, a gente foi participando desse processo todo, que não é fácil, não foi para a gente, e claro que para ele foi muito mais difícil, mas as coisas foram se organizando, né? E hoje o Antônio está aí onde está. Acho que esse é um resuminho. Maravilha, maravilha. E essa história foi complicada, né, Antônio? Você estava numa fase, quer dizer, no pique da tua carreira, e você produzindo, e você já organizando um laboratório magnífico, e aí com todos os sonhos, com todo... nos fale um pouquinho disso, porque é importante que as pessoas saibam, né? Porque é uma maneira também da gente ter a resiliência diante das dificuldades. Eu acho que o homem ele tem uma energia quando ele cresce mais ainda diante da dificuldade. E é uma das coisas que eu admiro muito em você. Viu? Eu Obrigado, acho amigo. que é o colega que eu mais admiro nesse aspecto, não só como profissional, mas também pela capacidade de chegar, porque é muito fácil fazer coisas que sejam, digamos assim, que tragam até o próprio esporte, né? Quer dizer, muitos que atuam no esporte, eu não estou tirando mérito em absoluto, pelo contrário, mas buscam o esporte, e o esporte você, inclusive, buscou, mas o indivíduo chegar e transitar ou continuar na pesquisa para ajudar o próximo é excepcional. Então, nos conte um pouquinho desse segmento. Bom, para quem está ouvindo, né, quem vai ouvir depois, para esclarecer, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava, na verdade, fui num jantar para comemorar minha primeira orientação de mestrado, foi o Dr. Salvador Serra. Eu fui com minha ex-esposa, né, com a Ângela, que é médica também, patologista, e nós fomos ali onde tinha uma mistura fina ali na Lagoa. Você lembra, logo descendo ali à direita, tinha uma mistura fina ali, que hoje não tem mais. Né? E quando nós saímos, super tranquilo, né? Dirigindo de volta para casa, dentro do túnel, no Rebouças, voltando para Niterói, a gente teve uma abordagem lateral, um carro aproximou, viu um revólver, e aquela situação acabou, Paulo de Fronten, né? Eu tentei acelerar aquelas reações que a gente, né, não consegue planejar, né? E ali no alto teve um momento que eu freiei, eu tentei descer, mas continuei em cima, freiei, o carro do lado freou, bateram na traseira desse carro, ele parou lá na frente, eles saíram do carro e começaram a atirar. No meu carro estava com o Ângelo a uma distância aí de uns 20 metros. Quando eles saíram do carro armados, eu falei assim, Ângelo, eu vou tentar passar por ali, ficar parado aqui não dá. Eu acelerei, tentei ligar o carro, passar batendo o bico ali e seguir em frente. Mas aí, quando eu acelerei, eu senti o tiro, eu senti que eu
Aí eu caí, fiquei pendurado no cinto de segurança e bateu assim na lateral. Aí eu fiquei esperando, né, fiquei imaginando que os indivíduos pudessem, enfim, eliminar, etc., mas foram embora. E aí só um tiro me pegou, acertou C6, né? Então, Ângela, né, graças a Deus, ao que a gente queira atribuir, ela teve um ferimento de raspão no couro cabeludo, teve aqui na partes moles do braço, então ela não teve nenhuma sequela física maior. Eu só tive esse tiro em C6, e aí foi complexo, porque garrafou tudo, e, né, sangrando muito, tive um hemotórax, foi bastante grave. Né? Mas tive, né, assim, a sorte novamente, se é que a gente pode dizer assim, chegou um serviço né, do bombeiro, me levou para o Souza Aguiar. Naturalmente, eu fiquei pilotando, né? Eu sou um pouco cerebral nesse sentido também. Então, não mexe aí. As pessoas queriam mexer, eu falei, não, isso é lesão medular, não mexe em mim, deixa eu esperar o bombeiro e tal. Eu fiquei pilotando um pouco isso, vi que estava sangrando. E foi isso. Então eu tenho uma lesão C6, né? Tenho uma sequela nas mãos. Tecnicamente, eu tenho uma paraparesia crural, uma paraplegia crural e paraparesia braquial, né? Então, tem uma atrofia distal aqui. Mas, como diz minha fisioterapia, eu tenho a mão que os tetras gostam, né? Porque eu tenho tríceps também. Então, o tríceps me ajudou muito, porque o tríceps me ajuda a tocar a cadeira, eu dirijo o carro, então né, eu tenho um tronco bom, então eu estou nadando. Eu sempre fui atleta, né? Corri, fiz triatlo, campeão de judô, natação, sempre foi minha vida. Maratona, já corri maratona. E aí continuo nadando, né, me mantendo, a água me relaciona muito bem. Então foi isso que aconteceu. Eu fiz uma reabilitação aqui no Rio de Janeiro, né? E foi isso que a Renata contou. Eu sou um cara eu gosto do trabalho, sou um cara muito movido por realização, por trabalho. Então, eu me lembro, as reuniões a gente fazia no playground, no PC, fazia as reuniões no play do prédio, né? E tocamos, eles foram fundamentais, né? Renata, primeiro o time, teve a Kelby, Pedro Paulo, a Bianca, me lembro, né? O Eduardo Branco, são 5 pessoas que eu lembro assim de frente, não sei se a Renata lembra de mais gente. Sério? O Sérgio, hoje está todo mundo muito bem profissionalmente, né? O Sérgio é um médico em Brasília muito bem posicionado lá no Grupo Sara, na verdade, ele coordena a pesquisa clínica lá, não é, Renata? Isso. Né? No Sara não mais, no DASA. Ele saiu No do DASA, tá? Então, está muito bem posicionado, a Kelma é professora da UNB, enfim, está tudo muito bem. Mas eles foram fundamentais, porque foi um time mesmo, então dormiam lá, entravam no CTI e tal, então foi um movimento importante. Depois que saí do hospital, eu quis voltar logo para trabalhar, né, na universidade. Eu adoro dar aula, né? Tem aquelas coisas que a gente sabe fazer e não sabe fazer, né, Oswaldo? Modéstia à parte, eu sei dar uma aula que anima as pessoas, né? Então, aquilo cria uma energia boa, né? Você dá uma aula boa, o aluno gosta, então você sai com uma grande satisfação, né, um momento desse. Você sabe muito bem que você é igual, né? Então, eu tinha essa empolgação. E eu me lembro de ir na perícia da UF, ele falou assim, bom, então o senhor quer se aposentar, né? Eu falei, eu não quero me aposentar, não. Não, mas como é que você vai fazer? Eu falei, sei lá, eu só sei que eu trabalho com o cérebro, principalmente, né? Eu não tenho, minha função é uma função muito cognitiva, né? É claro, no cirurgião, obviamente, eu teria dificuldade, porque tem um aspecto psicomotor fundamental, que é a execução motora, né? É claro que comprometeu, né, a capacidade de examinar, etc., mas eu fui me adaptando, né? Fui me adaptando, e aí, Renata, sempre primeira. Renata hoje é uma companheira, na verdade, é a pessoa com quem eu mais me sinto confortável em produção acadêmica, além de ser minha amiga, então hoje ela é uma colega. Então, naquela época, foi esse tipo de adaptação. Eu voltei para a universidade, como ela falou, essa adaptação geral. O que acontece, né, Oswaldo? Eu, às vezes, eu gosto de dizer isso, né? Que eu tenho novamente um privilégio de ter isso dentro de mim, entendeu? Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, que você é um exemplo. Cara, o exemplo é de alguma coisa que aconteceu dentro de mim. Eu não fiz um esforço assim, né? Olha, eu acho que está tudo ruim, a vida está horrorosa, mas eu vou fazer ficar boa. Não, eu sempre achei a vida boa. Claro, né? Claro que a gente reclama, eu reclamo, né? Tem coisas que a gente não gosta e tem fases, etc. Mas eu sou um cara muito, muito otimista, né? Então, né, não sei quem me deu isso, né? Veio de algum lugar aí, não sei se meus pais ou alguma outra explicação mais metafísica, mas eu tenho um espírito assim muito otimista, né? Eu sou uma pessoa muito otimista. Até para ser cientista no Brasil tem que ser otimista. Né? É É mais ou menos isso, é um resumão.
Então, é a cabeça nas nuvens e rodas no chão. É Sempre isso, é assim. isso. Eu sempre te conheci assim, cabeça nas É, nuvens e roda no chão. Quer dizer, o é, pé no chão e suas rodas, e é que eu isso. sempre vi esse teu otimismo, entendeu? Contagia sempre, e eu até agora, vou até aqui comentar que, na verdade, eu conheci o Antônio e envolvido nesse processo de pesquisa, não é? Da gente organizando a questão de pesquisa, o envolvimento da neurologia diretamente com o sistema nervoso autonômico, o laboratório do Antônio, e com isso nós ganhamos, inclusive, com a Hanseníase, uma das grandes verbas de pesquisa lá para o Hospital Antônio Pedro, de 2.400.000 naquela época, para pesquisa de Hanseníase, em que o Antônio foi uma pessoa assim, da maior importância na criação da Unidade de Pesquisa Clínica e Inovação lá do Hospital Universitário Antônio Pedro, o nosso amigo Beni Olégio, entendeu? Então, se não fosse esse apoio todo, a gente não teria vários projetos, inclusive esse. Inclusive, com esse projeto, nós criamos lá a NeuroPC, o segmento de Neurologia e Neurociências, lá no quinto andar do anexo do hospital. Então, se a Ô, gente... Oswaldo, você me permite um comentário sobre isso? Claro, claro. Isso é algo que eu gosto de fazer muito. Eu acho que quando a gente realiza coletivamente, os resultados são muito mais estruturantes e permanentes. Então, você saboreia por mais tempo o resultado, sabe? Às vezes me perguntam, você faz assim porque é melhor? Não, eu faço assim porque o instinto me mostra que quando você constrói coletivamente, a tendência do resultado permanecer é muito maior. Então, a sua liderança médica, como neurologista, coordenador da pós, e todo o prestígio que você construiu na sua carreira, foi fundamental ali. Eu vi uma oportunidade de botar a minha força ali para poder multiplicar e trazer um resultado que está até hoje lá, né? E aquilo. É uma filosofia barata do copo pela metade d'água, mas a vida é assim mesmo, né? A gente pode Uhum. ficar se agarrando na parte que falta e pode celebrar a parte que está cheia. Mas o melhor é olhar para o copo, né, do jeito que ele é. Né? Reconhecer os problemas, se animar com o resultado, mas trabalhar para superar, né? É dessa maneira que eu vejo como você se dedicou à UF, né? E chegando até a reitoria e as dificuldades que você encontra, né? Como tudo, a universidade brasileira passa por uma crise enorme hoje em dia e já vem de algum tempo assim. E você conseguiu superar essa crise dentro do contexto da universidade, criando outras unidades, o que eu achei assim excepcional, porque, apesar de toda a dificuldade, quando se fala não há dinheiro, não há isso, não há aquilo, mas se a gente corre atrás, eu me lembro bem na Mayo Clinic, quando eu vi o professor Peter Dick dizendo: a sexta-feira é o dia que eu saio com o pires na mão para conseguir verba para os projetos. E eu ficava imaginando, mas, meu Deus, o americano é rico, né? A universidade, a Mayo Clinic está, a foundation é rica, mas, na verdade, em tudo quanto é canto, você tem que sair com o pires na mão. E isso foi uma coisa que você fez o tempo todo e até continua fazendo isso dentro da estrutura, dentro da UF, na liderança que você mantém nessa universidade, na nossa universidade, e que, sem dúvida, é da maior importância. Eu acho que, se não tivermos colegas, é claro que temos outros dentro do contexto da nossa universidade, mas com esse espírito aceso, entendeu? O tempo todo, né? Que você mantém essa verve, isso que eu acho excepcional. Quer dizer, não há. Não é isso, Renata? Esse cara não desanima. E sempre anima a todos. Isso é interessante, assim, fazer aqui dois comentários, né? O primeiro de você falou de estar sempre com o PID na mão e tal. Essa história que eu falei, da gente ter saído de uma salinha pequena para ir para um laboratório maior e tal, que acabou que foi nosso laboratório por muito pouco tempo. Antônio foi atrás, porque o laboratório estava trancado há não sei quantos anos por conta de um professor que tinha se aposentado e era um professor muito importante, tinha deixado tudo lá na UF, aquele museu dele lá guardado. E Antônio foi lá, marcou uma reunião com esse professor na casa dele e falou: olha, eu preciso do teu laboratório para fazer pesquisa. Pode ser? Um professor que já estava aposentado, mas tem essas coisas, né, na universidade.
E o professor foi, enfim, super bacana, deixou a gente usar a sala, e a gente tirou tudo lá da sala dele. Então, sempre houve essa negociação, né, que precisa ser feita e que às vezes as pessoas não entendem. E a outra coisa, falando sobre isso que ele falou sobre fazer o grupo, porque o grupo junto vai mais longe, etc. Antônio estava citando aí as pessoas que foram importantes nessa época, falou da Kelby, do Sérgio, da Bianca, enfim, eu tenho contato com todos eles ainda, e interessante ver que todos, de uma forma ou de outra, continuam trabalhando com pesquisa, e há 4, 5 anos atrás, eu estava fazendo pós-doc em Harvard, junto com o Sérgio e junto com a Kelby. Então, isso também é muito legal, né? De ver esse grupo seguindo, apesar de cada um num estado diferente. Sérgio e a Kelby, eles são casados, mas enfim, estamos em locais diferentes, mas de alguma forma as pesquisas vão se juntando. Então, outro dia, eu e Antônio estávamos orientando um mestrando, que é o João Gifone, e o Sérgio foi um dos membros da banca. Então, essa construção, não só de locais na universidade, e de laboratórios, etc. Mas essa construção de pessoas, acho que é muito importante também. Antônio enfim, um mestre nisso aí também. Deixa eu fazer um comentário sobre essa questão da formação e de buscar recursos para projetos. Algo que eu sempre envolvi desde a iniciação científica na gestão da pesquisa. Então, a Renata era estudante de mestrado, ela já sabia submeter um grant, entendeu? Então, aí algumas pessoas não entendiam isso, né? A pessoa que é meio outsider fala assim: poxa, mas você está dando trabalho para os outros. Eu falo, não, mas eles vão ter condição de trabalhar melhor se o grant for aprovado. E eles podem, claro, né? O grant tem toda uma redação estratégica, você não aprende de primeira, né? Você tem que desenvolver a habilidade. Mas se você fizer sozinho aquilo, você carrega uma carga de trabalho que te ocupa e te tira tempo de fazer o que só você pode fazer. Se você tiver alguém que possa fazer tão bem quanto aquilo, então eu posso, por exemplo, fazer uma interlocução com um gestor maior, ele provavelmente vai me receber, mas não vai receber o meu estudante. Então, só eu posso fazer aquela interlocução. Mas escrever o projeto, se a pessoa estiver treinada, ela vai poder fazer tão bem quanto eu. Então, isso funciona muito bem. Às vezes eu percebo colegas perguntando assim: poxa, mas como é que você está publicando tanto? Você escreve tudo? Eu falei: não, cara, hoje eu tenho colaboradores, o artigo chega para mim 70%, 80% pronto. Eu dou o meu toque. Lógico que às vezes é um toque que transforma a compreensão, a qualidade, mas eu não escrevo do zero, né? Então você aumenta a produtividade sem comprometer a qualidade se você tem parceiros que crescem e muitas vezes são melhores que você, né? Eu tenho gente que é muito melhor, Renato muito melhor que eu em várias coisas. Então, isso eu tenho o maior prazer disso, porque você não pode ser bom em tudo o tempo todo. A verdade é essa, né? Você, né? Lógico que a idade, né, Oswaldo, com todo respeito, a idade, para todos nós, né? A gente vai, às vezes, interfere pouco, mas profundamente, né? A gente é mais novo, você sai espalhando comentário, interferências que às vezes modifica pouco o que você está, né, mexendo. Então, eu acho que isso é uma habilidade que eu tenho por algum motivo e que sempre me encantou, né? Às vezes as pessoas ficavam preocupadas que, poxa, a pessoa vai lá dar uma palestra num congresso, tinha que chamar você. Eu falei: não, claro que não. Chamou a Renata porque ela o mérito é dela, não tem por que ficar disputando com as pessoas, né? Então, assim, eu acredito nisso. O mundo é tão grande, né, que ninguém pode ser sozinho melhor do que os outros. A gente tem que ser. Quanto mais gente for boa, melhor é o resultado final, né? Não tem a menor dúvida quanto a isso, Antônio. Eu acho que é a única situação. É só assim que a coisa funciona, né? Eu acho que sempre precisamos de uma pessoa experiente, ouvir os colegas, ouvir os pares, e é o único modo que a gente tem de evoluir. É a mesma filosofia que eu tenho. Quer dizer, hoje eu vejo que praticamente grande parte do que eu produzo tem sempre o colega que está ali, que eu tô assistindo, que eu estou dando, apoiando, enfim, é natural que isso aconteça, né? É dentro do contexto de uma história natural. Mas o mais importante é que se mantenha esse pique de produção. E é uma coisa que você realmente chama atenção no seu currículo, né? E eu vejo que pessoas como a Renata dando suporte. É importante que a gente tenha um time. A capacidade de você criar uma equipe
é da maior importância para um professor. E isso é inspirador, porque será sempre uma referência. Sabe? Isso aí, nós temos alguns colegas que estão nos assistindo, aliás, se quiserem fazer perguntas, podem fazê-lo pelo chat, viu? Para que o Antônio possa responder, porque é uma oportunidade ímpar da gente poder bater um papo com um grande pesquisador, quer dizer, uma figura que não é toda hora que a gente encontra um papo como esse. Mas, Antônio, me fala... João, você vai falando assim, eu vou me lembrando de uma opção de acontecimentos, né? Obrigado por isso também, um certo revival aqui, com a Renata perto ainda fica mais emocionante ainda. Eu me lembro, lá em Dallas, assim, você conhece bem, né? O estilo americano, são extremamente organizados, produtivos, mas tem um certo... claro, né, tem exceções, mas o padrão é do indivíduo 9 to 5, né? O indivíduo chega aquele horário, acabou aquele horário, acabou. Naquele horário também não tem cafezinho longo, não, né? Trabalha intensamente, mas não fica que nem a gente fica aqui escrevendo coisa até meia-noite, né? Isso não é muito comum deles, né? Mas eu lá, quando eu fui... e o tempo eram outros, né? Eu conheci o Jeremy, eu fui assim, eu lendo os artigos dele, né? Muitos artigos dele, eu citei lá muitos artigos dele. Foi um congresso do American College of Sports Medicine que foi em Orlando, 1991 ou 2. E apresentando o pôster. O pôster a gente ainda imprimia aquele negócio, aí veio com contact, né? Fazia aquelas cartolinas, aquelas coisas, né? E aí eu botei no pôster assim, eu lembro dele entrar no salão, eu via de uma fotografia de uma revista que ele tinha dado uma conferência, né? Totalmente diferente, né? Assim, às vezes você lê um indivíduo, você não conseguia achar o rosto da pessoa, né? Você lia e se encontrasse pela rua, você não sabia quem era, né? É impensável hoje uma garotada olhar isso, né? Você não tinha foto do indivíduo, você só lia os artigos dele. Às vezes podia ter uma revista que aparecesse, enfim. Aí viu o Jeremy entrando, ele veio direto no meu pôster, né? Veio direto no meu pôster, que era um artigo, um experimento que a gente fez com movimentação dos membros inferiores passivos para mostrar o mecanorreflexo sendo capaz de deflagrar a resposta da frequência cardíaca nos primeiros segundos. Então, tem um comando central e tem um reflexo periférico, então ele foi direto olhar, que ele gostou da engenhosidade. O que a gente tinha feito? Isso eu tinha feito com o Claudio Gil. Pegou uma bicicleta tandem bike, como ele chama, né? Aquele de Paquetá, que é de 2 lugares. Né? E, na época, meu sogro fez um suporte de madeira no quintal para levantar a roda de trás. E a gente amarrava o indivíduo da frente o pé no pedal de trás, pedalava de maneira aleatória, fazendo randômico, etc., e comparando a resposta de frequência cardíaca. Então, ele adorou aquilo, porque ele gosta de engenhosidade. Ele falou, poxa, que troço muito bacana. Aí eu logo perguntei, eu quero trabalhar com você, pode ser? E aí ele falou, sim. Mas que você está... estou fazendo doutorado. Ele falou, mas eu não tenho aluno de doutorado, só tem pós-doc. Eu falei, mas sou médico, aliás, serve. Então, lá para o americano, MD é doutor, então fui como... Para mim, era um doutorado sanduíche aqui, mas para ele eu era um pós-doc, né? E eu me lembro, quando chegou lá, aí ele falou assim, olha, ano que vem o American College of Sports Medicine, em 92, será em Dallas. Então, você vai lá conhecer, você vê como é que são as coincidências, né? Ou sincronicidade. Exatamente um ano depois, o mesmo congresso, eu fui em Dallas, conheci o laboratório, obviamente fiquei maravilhado, né? Imagina, o UT Southwestern está lá, Brown e Goldstein, você desce no elevador com o Brown e Goldstein, prêmio Nobel, né? Receptor de LDL, você vê o Goodman, né? De lá, etc. Então, era um lugar assim estimulante, né? Demais, né? E aí eu me lembro de dizer para ele, falei assim, você quer fazer um experimento? Eu falei, aqui tem experimentação animal, tem humano. Eu falei, quero os dois. Aí ele chegou, ele riu, né? Assim, riu, não é de ironia, não, riu espontaneamente, né? Não, mas aí não vai ser possível. Eu falei, mas os horários são compatíveis? É por isso que eu comecei falando do horário. Ele falou, não, a experimentação animal começa muito cedo, o técnico aqui faz as cirurgias, as laminectomias, que era um experimento agudo, mas prolongado. Então, o gato era monitorado, ficava igual um CTI, a gente tinha que ficar fazendo lá gasometria, ventilando, etc. Ele começa aqui 5h30 da manhã, né? Lá para meio-dia, 1h, acabou. Eu falei, e se eu fizer experimento humano à tarde? Eu falei, bom, pode ser, e tal. O final, moral da história. Nós fizemos, eu passei 1 ano em Dallas, 1 ano e meio, nós fizemos 10 experimentos, metade animal, metade humano, e a carta do Jeremy, no final, ele mandou para a CAPES para fazer esse relatório, dizendo assim, olha, eu nunca pensei que alguém fosse capaz, que eu nunca tive alguém
que cobrisse as duas áreas, e ele cobriu as duas com a mesma competência. Então, eu também gosto de aproveitar oportunidades. Imagina, eu estava lá, eu trabalhava de 5h30 da manhã com o técnico, eu ficava operando com ele, obviamente, né? Eu fazia o chão de fábrica, e ficava com o experimento de tarde, depois já ia preparar o experimento do outro dia e ficava lá até meia-noite, né? Então, dormia 5 horas por noite e pronto. Aí assistia show de rock, jogava bola domingo e o resto era isso. Não, isso Então, é amor à arte. é É isso. amor, A gente tem, tem que ser apaixonado, pô. Isso é coisa de não, mas a apaixonado. gente tem o privilégio de gostar do que a gente faz, né, Oswaldo? Isso é um Exato. privilégio, né? A gente Isso não sofre. É aquilo do Domênico de Masi, o ócio criativo, né? A gente aprende, descansa, trabalha, tudo ao mesmo tempo, né? Porque não é sacrifício. é maravilhoso. Ou seja, como diz, a gente trabalha, a gente não trabalha, né, pô? O prazer é tamanho que a gente não sente que esteja trabalhando. Diz que o Dalai Lama não conferisse é dele, não, né? Quer dizer, trabalhe com o que você gosta, que nunca mais você vai precisar trabalhar. Exatamente. Quer dizer, você agora você pontuou, começou às 5 e pouco da manhã, vai até de noite, e a gente faz isso direto e com o maior prazer, com a maior satisfação. Me diga um pouquinho daquele período, me fala um pouco do período que você passou aí na Olimpíada, em todo esse processo de competitivo, esportivo, que já que você sempre gostou de esporte, e você não parou com a atividade. Isso é que é fundamental, né? Sem dúvida, você tem que fazer, não só falar, né? Isso aí. Agora, experiência esportiva, a Renata acumulou muito mais experiência do que eu. Eu tive o privilégio de conhecer, através desse meu orientador, o Claudio Gil, eu conheci o Eduardo De Rose, que era uma pessoa muito inserida, ele é até hoje, uma pessoa muito inserida no cenário internacional. Então, ele me deu muitas oportunidades. Então, eu tive possibilidade de ir, por exemplo, em Atlanta, participei mas geralmente com controle antidoping, né? Eu nunca trabalhei como médico de equipe, como Renata também. Ela fez antidoping e médico de equipe também. Tive pouca experiência tive alguma de consultório e tal, mas nunca com confederação. Então, eu sempre trabalhei com a questão do controle antidoping. Eu tive em Atlanta, tive uma experiência muito bacana, uma das experiências profissionais mais bacanas que eu já tive foi a Olimpíada de Inverno em Nagano, no Japão. Foi uma experiência muito bacana, uma experiência cultural, profissional, pessoal, muito boa. E várias competições nacionais, internacionais, muitos lugares. E foi uma experiência bacana. Conheci muita gente, né? Conheci um outro ambiente, né? Porque o ambiente da competição esportiva é um outro tipo de ser humano, né? O atleta competitivo de nível olímpico é um ser humano diferente. Ele não pode ser, não é para qualquer pessoa, né? Ele tem algum traço de personalidade que o faz com uma obstinação superior à média dos seres humanos. Realmente não é simples o indivíduo acumular horas e horas e horas. Às vezes, natação, né, que é um esporte solidário, de vida acumula, né, milhares de quilômetros numa semana nadando, precisa ter uma personalidade muito especial, né? Então, foi uma experiência muito boa, mas eu sempre fiz isso em paralelo com o trabalho em compreensão dos mecanismos cardiovasculares e reabilitação cardíaca, né? Eu sempre incomodei um pouco o status quo, assim, com gentileza, mas sempre incomodei o status quo. Quando eu fui fazer o internato, eu queria trabalhar com reabilitação cardíaca. E no Hospital Olimpíada não tinha. Tinha no Hospital Clementino Fraga. O Cláudio Gil era coordenador lá. Eu falei, vou fazer meu internato. Hoje em dia as coisas são mais fluidas, né, Oswaldo? Mas você imagina, 1989, eu me formei em 89, em 88, 87, imagina, eu mandei uma carta para a coordenação de curso dizendo: eu sou aluno aqui, mas quero fazer o internato no hospital do FRJ. Aquilo era uma coisa meio fora da caixa. Como assim? Não tem nada demais, né? Hoje em dia a gente tem essa fluidez, mas as coisas eram muito rígidas, né? Muito. E aí eu dei as justificativas e fiz o internato lá. Foi uma experiência muito bacana, porque, obviamente, usuários do SUS, né, pessoas, naturalmente, que precisavam do SUS, pessoas com condição socioeconômica baixa, vamos dizer assim, e a reabilitação cardíaca era uma experiência de trabalho multiprofissional muito boa, né? Isso também me ajudou muito a compreender que não existe superioridade, né, nas relações profissionais, você tem complementariedade, né? Algumas vezes, alguns membros desse grupo assumem uma responsabilidade maior do que outros,
mas o conjunto é sempre melhor. Isso me ajudou muito na pós-graduação. Não sei se você quer depois passar por essa questão, mas um dos trabalhos que eu tenho mais satisfação foi na pós-graduação, e nós convivemos muito, inclusive você empreendeu de uma maneira semelhante também na neurologia, né, agregando os colegas da área básica. Isso também foi um movimento inovador, né? Existia uma compartimentalização, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, né, eu fui em 94, eu voltei, o acidente foi em 99, e naquele tempo ali eu fui convidado pela pós-graduação, era um mestrado de cardiologia. Na verdade, não era nem nível 3, era ABCDE, lembro disso, né? E a gente não saía do C. Eu olhava aqueles indicadores, você lembra como é que funcionava, né? Eram 3 colegas ali do Rio e tal, então não vou entrar em muitos detalhes, né? Vamos falar só de coisa boa. E aí a gente ficava no C, eu não me conformava com aquilo. E aí eu propus, eu sempre rendo homenagem ao professor Luiz José Martins de Romeu, porque foi ele é um cardiologista muito bem estabelecido em Niterói, muito bem respeitado. Ele era o coordenador da pós, mas uma inteligência emocional muito, muito bacana, uma perspectiva estratégica muito boa. Quando ele me viu voltei dos Estados Unidos, né, com faca nos dentes, como se diz, né, mergulhado no sistema acadêmico, conhecia aquilo tudo, né, e ele, naturalmente, conhecia o sistema mais tradicional que vinha trazendo a pós-graduação, e com muita qualidade, claro. Mas o sistema deu uma cambalhota, né? Subitamente deixou de ser ABCDE, virou de 1 a 7, vários programas foram eliminados pelo Brasil afora, você lembra muito bem disso. Sim. Né? A neurologia foi um dos que sobreviveu, tinha musculatura para sobreviver, mas não só na UF, né? Em muitos locais as programações foram descredenciadas. Ele me chamou e falou assim: olha, Antônio Cláudio, eu queria que você fosse o coordenador para poder operar essa transformação. Isso é uma coisa que eu também tenho, sabe, Oswaldo? Eu acho que o timing ele chega para você no momento certo. E ali eu falei: não, professor, eu aceito ser seu vice. Eu queria que o senhor liderasse essa transformação, eu te ajudo. Né? Mas ele foi muito generoso, né? E a gente operou junto a transformação. Eu costumo brincar, hoje menos, né? Mas quando eu conto essa história, você está me dando essa oportunidade, eu levei para os colegas cardiologistas, imagina, né? Os cardiologista raiz, como se diz, né? Todos os colegas, amigos meus. Aí todo mundo olhando um pouquinho assim, todo mundo não, alguns olhando um pouquinho assim, o que essa pessoa vai propor? Eu falei: olha, colegas, eu acho que diante do cenário, nós precisamos fazer algumas mudanças na pós-graduação, quero submeter aqui a vocês. Tá, mas quais mudanças? Olha, primeiro tem que mudar o nome, né? Não pode ser mestrado em cardiologia, né? Porque o conhecimento hoje ele é multidisciplinar, transdisciplinar. Então tem que ser ciências cardiovasculares para que a gente tenha uma leitura mais ampliada, né? Porque senão a gente vai ficar com uma pós-graduação tipo residência avançada, né? Então a gente precisa construir uma abertura maior. Com isso, nós temos que mudar o perfil do corpo docente e também do discente. Por consequência, as disciplinas. Falei: nossa, mas tu vai trabalho? Eu falei: não, isso não é trabalho, deixa comigo. O trabalho vai ser convencer a CAPES que não é um programa novo, que é o mesmo programa. Né? Então, nós transformamos, e aí, por consequência da competência articulada de todo mundo, subimos para 4 e abrimos o doutorado. Então, tem uma satisfação muito grande por esse movimento. Ficou longo aqui meu discurso. Você sabe que foi muito importante e, ao mesmo tempo, a neurologia, quer dizer, eu acabei fazendo a mesma coisa, tomei o seu exemplo e lembro bem que a dinâmica eu peguei como base para poder conseguir, que já tinha o mestrado e depois o doutorado em neurologia, mas foi toda uma modificação do status quo à época, né? Porque a gente tinha que trazer algo de novo e mostrando a importância da produção científica, de publicar, de inovar, de trazer efetivamente uma característica de buscar a pós-graduação, a inovação, de contribuir para o conhecimento, né? Que até então era mais uma residência melhorada, digamos assim. Então... Oswaldo, só para completar, para você ver o nível de ruptura que foi, eu propus que nós tivéssemos docentes, por consequência, alunos, de áreas como engenharia, antropologia, sociologia, e aí resistiram muito, aceitaram a engenharia, para começar. Então, você imagina, você vai desenvolver um equipamento, um device, precisa ter um engenheiro, um físico interagindo, né? Claro. O americano já faz isso há muito tempo, né?
Isso a gente aprendeu, quer dizer, você aprendeu, eu também aprendi lá em Rochester, na Mayo Clinic, porque até o técnico que preparava a lâmina para avaliação de microscopia, ele participava da leitura, do report da lâmina. Então, isso é importante, quer dizer, é um time, e a gente tem que ver que a ciência só evolui dessa maneira. Essa postura, eu acho que a gente tem que cada vez mais ampliá-la. Não se tem essa história porque o médico, o enfermeiro, eu cheguei a ter até capitão do Exército, com doutorado, orientei uma... E foi uma tese interessantíssima de atenção com o tiro e o tempo de resposta. Então, isso é excepcional. Acho que esse universo é que faz com que a gente fique dentro desse universo maravilhoso que é a universidade, né? É isso que compõe a universidade. E aí, Renata, fala um pouquinho aí, que o Antônio gostava muito da período estigmina, não é isso? E aí, como é que é essa história aí? Esse cara não deixava essa período estigmina, ele sempre adorou esse negócio. Ele ainda adora. A gente adora, né, Antônio? A gente está em busca aí de conseguir que ela tenha a visibilidade que ela merece. Mas, enfim, antes de eu falar sobre a piridoximina, só lembrei de um fato interessante aí. Antônio falou sobre a dificuldade dele de fazer o internato lá na UFRJ, né? E provavelmente ele vai lembrar disso. Quando eu fiz o meu internato, a gente tinha algumas cadeiras obrigatórias, né? Que são clínica médica, pediatria, cirurgia, etc. E tal, que é o primeiro ano do internato. E o segundo ano a gente podia escolher onde rodava. Que tinham que ser carreiras, enfim, dentro dali do Antônio Pedro. Então eu rodei muito na Nefro, na Cardio e tal, que eram áreas que eu gostava, mas tinham 2 meses que você podia fazer o que você quisesse, que não eram os internatos oficiais, né, que você podia escolher. E aí eu falei, Antônio, eu quero fazer internato em fisiologia. Aí ele falou, Renato, mas como é que a gente vai fazer isso? Não sei, você faz um programa aí para mim, e aí a gente vai lá na coordenação, na época era o Zé Carlos, né, o coordenador. A gente vai lá com o Zé Carlos e conversa com ele, mas eu acho que ele vai deixar, porque pode ser onde a gente quiser, e aí eu fico contigo, e você monta um programa para mim, porque eu quero acabar a faculdade já conseguindo fazer alguns métodos dentro de cardiologia / medicina do esporte, né? E aí Antônio montou um programa especial para mim lá, eu acho que eu fui a única pessoa que fez esse programa, não sei, mas montou um programa para mim e foi ali que eu aprendi a fazer a aspirometria, que é o método que eu uso até hoje. Eu sei que tem vários alunos aí assistindo, alunos meus que já fizeram curso de ergospira. Então, assim, para ver como é importante essa possibilidade da gente moldar a formação, né? Acho que isso, é claro que existe a formação tradicional, que a gente tem que passar por ela, mas, eventualmente, alguns ajustes podem ser feitos que vão mudar realmente a vida da pessoa, porque naqueles, acho que foram 2 ou 3 meses que eu tinha para mexer, eu rodei na ergometria no Antônio Pedro, eu rodei na reabilitação no Antônio Pedro, eu tinha discussões de fisiologia super avançadas com o Antônio, ele foi e falou, não foi moleza, não pensem que eu fiquei na molezinha não, ele me deu lá, ó, tem que ler esses livros, tem que ler esses artigos e vamos discutir assim, e eu saí fazendo ergospiro, que é o método que eu faço até hoje. Então acho que isso é muito importante e é uma característica do Antônio também, de deixar a gente sonhar um pouquinho, né? Indo para a piridoxigmina, então, quando o Antônio voltou do doutorado, desse pós-doc, né? E foi... Quando você voltou, Antônio? 97? 5? Não, 4. 94. Antônio voltou, eu estava entrando na faculdade em 95, 98 ou 97 eu comecei a ser aluna de iniciação científica. E uma coisa interessante, e que ele já falou aí sobre realmente transformar o aluno num pesquisador, a gente efetivamente participava de todas as etapas do laboratório, né? A gente está muito acostumado com o aluno de iniciação científica a ser o cara que coleta dado ou que põe uma coisa na planilha e pronto. E esse é o aluno de iniciação científica. Não era assim, nunca foi, né? A gente tomava conta do currículo do Antônio, que pode parecer que seja uma coisa, pô, que tarefa chata, não sei o que lá, mas ali eu entendi o que era artigo, o que era resumo, eu descobri o que era CNPq, eu fazia o Lattes, que na época era uma coisa toda, uma tabelona de Word, sei lá, que era toda horrível de preencher, e participava dessa questão dos grants e tal. E o meu primeiro projeto foi um projeto com piridoxigmina.
Imagina, né? Uma aluna de terceiro ano de faculdade fazendo um projeto com droga e placebo e testando em pessoas saudáveis na época que era com eletrocardiograma. Então, já tinha eletro, já tinha piridoxigmina, já tinha estudo experimental, enfim, duplo cego, randomizado e tal. Então, eu já começava, como se diz aí, com o pé na porta, né? Não era aquela coisa, vai, fica aí, botando esses dados na planilha e vamos ver o que acontece. Não era assim. E a gente foi trabalhando com piridoxigmina. Então, meu mestrado foi com piridoxigmina. E aí tiveram várias teses de mestrado e doutorado que o Antônio orientou e que eu tive a oportunidade de participar também, sempre nessa linha de disfunção parasimpática, né? A gente já escreveu alguns artigos sobre isso, inclusive, de vez em quando, alguém tenta, mais uma vez, estimular o vago para ver o que acontece com o coração, e vira e mexe a gente escreve alguma carta ao editor, alguma coisa sobre isso. Então, Antônio construiu uma linha muito forte nesse aspecto da piridoxigmina, e agora a gente tem um projeto com long COVID, também usando piridoxigmina, que é a tese de doutorado da Joelma Dominato. Então, a Pirido continua aí com a gente esses anos todos, né, Antônio? Oswaldo, posso contar a história de como começou a Pirido? Pode, claro, mas isso aqui, as histórias são importantes. Tá bom, mas eu tenho que pedir licença ao anfitrião. Nada. O que aconteceu? Eu estudei, o primeiro foco foi fisiologia, né? Mecanismos de controle da resposta cardiovascular é o exercício. Em humanos, a gente fazia esse experimento que eu contei, de verificar se era resposta periférica, central, quais eram os mecanismos que produzem resposta hemodinâmica, né? O coração, ele dá conta do retorno venoso, mas a aceleração e a amplificação da resposta vem pelo sistema nervoso autônomo, né? E lá nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de fazer experimentos muito sofisticados. Eu fiz lá em Dallas, tinha um grupo de imagem sensacional, o David Roddick, vários outros. Nós fizemos experimentos com imageamento cerebral e localizamos. Então, nós identificamos a ínsula como principal mediador da transposição do pensamento em resposta cardiovascular, mas áreas muito bacanas, assim, muito estimulantes, né? E experimentação animal com aquele modelo que eu descrevi, dissecando a raiz dorsal, fazendo microdiálise no corno posterior da medula, fazendo bloqueio AT1A, assim, muito bacana, experimentos muito legais. Fiz também experimento com gato consciente, fazendo drogas intratecal, no ventrículo lateral, ele fazendo exercício, modulando a resposta. Então, assim, um mundo quase que de um Disney World, né, com um pesquisador, imagina. Era uma delícia aquilo ali. Minha vontade era dormir lá, eu botava um colchonete a dormir lá no experimento. Enfim. Então, eu tive essa oportunidade de estudar muita fisiologia lá, e eu voltei, e particularmente o Claudio Gil, também é uma pessoa muito inventiva, a gente temos um teste de 4 segundos, que é basicamente analisar a resposta imediata em 4 segundos de um exercício pedalado, rápido. Uhum. Por quê? Porque existe uma dinâmica de modulação autonômica, onde a aceleração inicial é pela retirada do tônus vagal predominante em repouso. O simpático ele entra alguns segundos depois, sustentando a elevação da frequência. Então, a gente fez, eu estava contando antes aqui, não sei se depois o Sérgio vai poder ver, o Sérgio Vídeo vai poder ver, mas nós fizemos um experimento na minha dissertação de mestrado, que era com bloqueio autonômico isolado e combinado com atropina e propranolol em indivíduos sadios para mostrar, para verificar a nossa hipótese de que era puramente parasimpático. Os primeiros 4 segundos dependia apenas da retirada do tônus vagal. A frequência cardíaca acelerava por, vamos dizer assim, retirada do tônus frenador parasimpático, né? Nós fizemos esse bloqueio autonômico e está publicado, é um artigo assim, clássico de demonstração. Só tinha um grupo que tinha feito isso, um José americano com insuficiência cardíaca. A gente fez no Brasil, o Lourenço Galo, em Ribeirão Preto, tinha feito algo semelhante. Mas nós fomos os primeiros a fazer no Brasil, e o Dr. Sérgio Novis, ele era o presidente da comissão de ética do Hospital Clementino Fraga, mas é a comissão de ética profissional. Naquela época ainda não tinha comissão de ética em pesquisa. E eu me lembro que a gente submeteu o artigo, eu me lembro do Sérgio muito empolgado, falando, não, isso aqui não é atribuição nossa, mas veja, olha que coisa interessante, a pesquisa acontecendo no nível... Eu me lembro muito da empolgação dele, né, naturalmente, com a
né, consciente do papel relevante como coordenador de um comitê de profissional ético, né, mas muito empolgado com isso. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei, fiz esse experimento mestrado aqui, fui para o doutorado dos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu falei, olha, eu quero uma aplicação clínica para isso, né? Eu gosto muito de fisiologia, me considero um fisiologista, mas, naturalmente, como médico, a gente tem esse cacuete de querer poder ajudar, de alguma maneira, as pessoas, prevenir, tratar. Eu falei, olha, então, se no disfunção parasimpática aumenta o risco cardiovascular, isso estava bem demonstrado, variabilidade da frequência cardíaca, ficou muito famoso, apesar das críticas ao método, um método, né, de medida da modulação parasimpática. Olha, eu quero tratar esses indivíduos. Aí comecei a buscar, né, estudar o tema para encontrar algo que fosse possível estimular o parasimpático, mas que tivesse utilidade clínica. Então, não podia usar hidrofrônio, por exemplo, que é injetável. Né? Aí cheguei no Mestinon, né, que é uma droga barata, que já caiu a patente, ninguém quer saber daquele medicamento. Esse é um problema, que eu não consigo fazer um ensaio, né, Renata? A gente persegue isso há muito tempo. Cheguei a conversar com 2 fabricantes, aí um vendeu patente para o outro, vendeu patente para o outro. Nós estamos devendo isso para a ciência. Na verdade, né, o sistema de ciência e tecnologia está devendo essa oportunidade. Está aí uma boa cooperação possível, hein, Oswaldo? Com Tá vendo? certeza. Toda conversa de cientista é assim, no final rola uma colaboração. Não, com certeza. E aí eu fui buscar e me lembro de ligar para o Eduardo Tibiriçá, na Fiocruz, que era um farmacologista que conhecia controle cardiovascular. Aí chegamos no Mestinon, na piridoximina. Por quê? Porque você pode, lógico que ele é usado por vocês, neurologistas, em altas doses. Vamos usar em dose baixa, vamos dar aqui 60 miligramas de 8,8. E a gente foi tateando, e os resultados começaram a aparecer. Modulação. Aí eu comecei a fazer experimentação animal também, com Pedro Paulo, Maria Cláudia Irigoyen, lá da USP. Começou a aparecer resultado em animal, em gente. Aí começamos a estudar pacientes, começou a dar certo insuficiência cardíaca, começou a dar certo. Renata tem um estudo muito bonito com pacientes que têm isquemia induzida pelo esforço, retardando o limiar de isquemia com a piridoximina, que se diminui MVO2. Enfim, o estudo começou a ficar muito robusto. Aí eu achava que tinha concluído o ciclo. A Renata acho que vai se lembrar disso. Aí a Renata foi cuidar da vida, ela voltou, Antônio, queria fazer doutorado, não sei se foi mestrado, doutorado, você foi, né, foi fazer residência, você foi fazer outras coisas. Aí voltou para a piridoximina de novo. Eu falei, não, mas já acabou o ciclo da pirido. Aí ela via com os dados, uns artigos encantadores. Eu falei, tá bom, vamos voltar a estudar a piridoximina. E aí o grande, digamos assim, estímulo para eu continuar com isso foi quando eu tive em Londres numa visita, que eu era editor de um periódico, aí a CAPES patrocinou a visita, eu fui visitar o conselho editorial. Na verdade, fui visitar o escritório do British Medical Journal, uma coisa assim realmente espetacular. E lá eu mandei um e-mail antes para o Chris Mathias, que é um grande neurologista, é um autonomicista, eu diria, né? Um indivíduo que estuda. E aí eu mandei olha, posso visitar seu laboratório? Ele falou, não, de jeito nenhum, quero que você faça uma conferência para a gente aqui, com sua linha de piridoximina. E foi espetacular, uma pessoa super gentil, muito bacana, me ajudou muito, e depois me convidou, escrevemos um capítulo de livro muito bacana sobre hipotensão em desautonomia. Então, a gente ainda tem esperança, porque né, esperança é a palavra, não temos confiança de que né, o brometo de piridoximina, como um parasimpático indireto, né, o inibidor da colinesterase, ele é controlável, clinicamente tem pouco efeito colateral, né? E a gente está testando isso, que a Renata construiu esse projeto da Joelma, a tese da Joelma. A gente está muito atento com financiamento, temos financiamento da FAPERJ para 2, 3 desses projetos e temos assim, convicção, nossa hipótese, eu acho bem provável, de que pode ajudar a modular o longo COVID. Né? Ela tem envolvimento com disfunção autonômica. Enfim, esse é um tema para outra conversa. Não, isso é uma coisa interessante, porque você sabe que até mesmo eu tive a oportunidade de ver um paciente ilustre, né, que era pai de um político importante no momento, aqui no Rio de Janeiro, e a desautonomia era gravíssima. E ele não saía com Covid e tal. Então, eu acho que é importante que venhamos a desenvolver e ampliar essa linha, porque vale a pena. Viu, Antônio? Quer dizer, eu vivi na pele
A colega, inclusive, que era uma cardiologista, enfim, não teve uma receptividade como a nossa, né, que faz pesquisa, que faz. Então, eu acho que seria perfeitamente válido e vamos em frente. Pode contar com a nossa colaboração aí sempre, viu? O incentivo, esse gostinho por aprender e desenvolver esses projetos, a gente continua juntos aí. A Renata teve chance, a gente fez com uma colega nossa, ela fez um off-label ali, autorizado, e funcionou muito bem o resultado, isso que estimulou. Então, acho que vale a pena. Vale a pena. Agora, saindo de um assunto para o outro, hoje em dia se fala muito em envelhecimento, eu sempre brinco muito. Você sabe que eu gosto de sistema nervoso autônomo, e eu brinco muito que a gente depende muito do nosso sistema nervoso autônomo no processo de envelhecimento. Viu? Então, que aí tem a ver com o coração, tem a ver com toda a dinâmica cérebro-vascular. Então, o que você acha que a gente tem que ter? Que cuidados você e a Renata vocês acham que a gente deve ter para que a gente possa ter um envelhecimento saudável? Já que hoje se fala muito que o exercício é fundamental, não é? Para o envelhecimento, e eu vejo que tem uma galera aí que está parecendo jovem ainda, né? E a turma já está começando a ter uma idadezinha já e às vezes deixa só a barba branca, mas continua garotão. Chega até a fazer dancinha, né, no Instagram e tal. Olha, eu vejo da seguinte maneira: toda medida de promoção da saúde, ela depende do indivíduo. Né? Esse é o grande desafio da prática da atividade física, mas tem a ver também com a alimentação, tem a ver com os hábitos saudáveis de vida. Esse é o grande desafio. A gente vive um mundo onde as pessoas querem alguma coisa rápida e fácil, né? Então, ela quer uma pílula que resolva a vida dela. Quando a gente sabe, né, né, a gente sabe desde sempre, né, Oswaldo? A gente sabe desde sempre. A medicina hipocrática já dizia isso, né? Você vê na Grécia Antiga, do lado da enfermaria tinha a pista de corrida. Né? Então, não é à toa isso. Né? Tem várias histórias, a gente trabalha com medicina do exercício, tem várias histórias nesse sentido. Né? Mas eu diria, Oswaldo, sinceramente, se me permitir antes, o seguinte: sabe o que a gente precisa ter aqui? E você, que é uma grande liderança do Rio de Janeiro, pode liderar isso, a gente pode colaborar nesse seguinte: nós precisamos ter um laboratório de disfunção autonômica. A gente tinha no PRO, mas acabou tendo algum tipo de dificuldade. Funcionou muito bem, ajudou muito tempo, de avaliação autonômica cardiovascular, eu diria. Né? Claro que pode desmembrar, eu sei que você é um grande especialista de fibras finas, etc., mas com um olhar de interface, né, cardiovascular. O laboratório funcionou muito bem por muitos anos, a gente ajudou muitos casos complexos, aqueles que ninguém consegue encontrar, como tem lá do Philip Lowe, lá na Mayo Clinic, que você conhece muito bem, sua segunda casa médica aí. O Philip Lowe tem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem alguns lugares que já se movimentaram nessa direção, mas o Rio de Janeiro não tem isso. Entende? O Rio de Janeiro não tem isso. A gente precisa avançar, porque lá no PRO funcionava muito bem. Eu costumo, se me permite contar rapidamente aquela história também do professor Sérgio Novis, também é ótimo. Porque... Sérgio Novis sempre tem grandes histórias. Você sabe que ele foi uma história que nos inspirou, o colega que contou a história dele recentemente. Viu? Eu assisti. E essas histórias são imperdíveis, como a sua também é uma história imperdível. Para aqueles que não assistiram no momento, vamos ver depois. Mas vamos lá. Então, essa história é bacana porque aconteciam de crianças e adolescentes, principalmente, que, né, passavam por muitos neurologistas porque era considerado como portador de uma epilepsia de difícil tratamento. Então, mudava a medicação, o indivíduo voltava a ter convulsões, até que chegou no consultório do Sérgio Novis, e aí ele, né, traçou a hipótese de que não era epilepsia, era baixo débito, né, e o indivíduo tinha um baixo débito cerebral e deflagrava a contração tônico-clônica. Então, não era exatamente um foco epilético. Mandou o paciente para a gente, acho que era um paciente do Amazonas, acho que foi a Renata que fez esse exame, né? E nós temos o eletro ali, realmente é um eletro que assusta quem não conhece muito eletro, né? Que depois, num certo momento, tem uma pausa longa, uma pausa de uns, sei lá, 20 e tantos segundos, né, Renato? 24. Depois ele começa a ter abalo tônico-clônico, e aí ele começou a encaminhar, a gente começou a fazer diagnóstico. Aí uma vez ele mandou um bilhete assim: que grande conquista, doutor, estamos curando epilepsias incuráveis.
Então, muito bacana isso. É uma Uma forma inteligente de abordar a questão, né? Muito. Eu acho que isso é que é importante, né? É sair daquele lugar comum e você ver uma oportunidade, quer dizer, transpor a barreira daquilo que se tem e se inovar. É por aí, a gente sabe que isso acontece, né? E esse cuidado que o Sérgio teve com o paciente e a contribuição de vocês foi fundamental. Eu acho que a gente precisa trabalhar nisso. Nós precisamos trabalhar nesse processo, quer dizer, a população está envelhecendo e, mais do que nunca, a gente precisa ter um segmento de avaliação melhor quanto à medicina do exercício em prol de um envelhecimento de melhor qualidade, né? Essa aqui é a grande questão quando a gente vê a população completamente aí desamparada. E o pior é que as tentativas que são feitas, infelizmente, não. Se a gente for esperar um apoio que não seja daqueles que têm a vontade de pesquisar, de fazer, a coisa não acontece. Então, eu acho que a Renata, que aqui é mais jovem de nós, né? Viu, Renata? Você podia começar já a startar esse processo, viu? A gente está aqui para te ajudar e ao time também, aos colegas neurologistas que estão nos assistindo. Estou vendo aqui o Bruno Coutinho. Bruno Coutinho é um fã seu, viu? Lá da neurologia, tem o maior interesse no sistema nervoso autonômico, continua colaborando conosco, hoje professor da UF. Enfim, vários colegas que têm interesse nesse segmento. O ideal, a Viviane também, ela extremamente competente. Eu acho que vários neurologistas aqui poderiam colaborar conosco nesse projeto. Você vê que um bate-papo acaba como inspira, né? Como a história de um cara como você inspira. Viu? Me diga uma coisa, Antônio, e o que você, a gente pensa, porque você é jovem, o que você está esperando assim, para o futuro? Olha, a pergunta é complexa. Como diz o amigo meu, a pergunta é simples, a resposta é que é complexa, né? Sim. Oswaldo, eu tenho esperança de que a gente consiga, com o nosso trabalho, né, melhorar o nosso entorno, é isso que eu espero, né? Eu confesso para você que ao longo da minha vida, eu nunca planejei de longo prazo algo que fosse inalienável. O que eu quero dizer é que eu nunca estabeleci um objetivo de longo prazo o qual não fosse desafiável no meio do caminho. Eu sempre busquei realizar cada vez mais e melhor com outras pessoas, mas sempre olhando um pouco mais à frente, né? Porque eu acho que a gente vive essa ambiguidade da vida, né? Ao mesmo tempo que ninguém pode escolher por nós, a gente não tem a menor segurança de que vai acontecer o que a gente escolheu, né? Sim. Então é um pouco filosófico isso, né? Certamente alguém já disse isso algumas centenas de anos atrás, mas é isso, né? Você que escolhe para onde você vai, mas não tem nenhuma garantia de que vai acontecer, de você ir naquela direção. Né? Então, eu não luto muito com... claro, né? Não estou falando assim no macro, lógico que a gente luta muito no cotidiano para alcançar nossos objetivos. Mas se a vida começar, né, e direcionar para o outro lado, eu encontrar a possibilidade de realização profissional naquela outra frente, eu não tenho muita dificuldade de mudar, não. Entende? Então, eu sou uma pessoa bastante adaptável a novas condições, né? Então, portanto, o que eu vejo daqui para frente é ainda muito tempo de trabalho, né? Uma certa vez me perguntaram assim, quando é que você vai aposentar? Eu falei, não sei que palavra é essa, né? Aposentar, sinceramente. Porque é aquilo que a gente falou no início, por que eu vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto? Por que razão? Claro que a gente pode adaptar, né? A questão da atenção, da agenda, né? A gente pode fazer uma agenda um pouco mais, digamos assim, menos estressante, etc. Mas trabalhava até. Por que eu vou deixar de ir a um congresso, assistir um colega dar uma bela conferência, ler um artigo bonito, discutir com um jovem empolgado lá com seus 20 anos, no início de carreira, tentar, né, ajudar, como você está fazendo aqui, tentar mostrar um pouco de... Não dizer para ele como fazer, mas contar da minha experiência, para ele poder né, se alimentar de uma outra experiência. Então, eu vejo dessa maneira, né? Por enquanto, eu sou reitor, né? Estamos trabalhando aqui para continuar o reitor, para terminar nosso trabalho, né? E é isso. Em paralelo, continuar com o laboratório, porque eu sou professor, sou médico, sou pesquisador, o cargo de gestão ele é temporário, né? Então,
Essa é a minha perspectiva, né? Não é a resposta evasiva, não, é a resposta verdadeira. Não, eu sei disso, eu já vi que esse projeto que a gente está pensando aí para o futuro, né? Eu acho que vai dar certo, viu? Porque eu, no outro dia, agora num evento em Miami, né, encontrei com um colega brilhante que está agora na Mayo Clinic, que daqui a pouco vai ser vai pertencer ao corpo docente lá da Mayo. Aí perguntei sobre o professor Peter Dick. Peter James Dick continua, está lá vivo, vai fazer 95 anos e todo dia ele vai trabalhar na Mayo, né, com projetos e tudo mais. Ou seja, ele não sai mais com o pires na mão, mas manda alguém, né, eles dão suporte para alguém levar o pires. Então, eu acho que certamente a gente vai continuar trilhando nesse segmento. E eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, quanto a você, viu, Antônio? Porque sempre é um elemento de inspiração para nós. Eu tenho certeza que a Renata pensa dessa maneira, né, Renata? Ah, com certeza. Antônio, acho que não para nunca, não. Assim como eu também vejo dessa forma. E por mais que ele tenha falado que meio que deixa a vida levar, né? Ele falou isso mais ou menos, mas porque ele se adapta em qualquer situação. Mas, ao longo desses muitos anos aí com o Antônio, eu já vi muitas vezes colegas perguntarem para ele, pô, faço isso ou faço aquilo? Eu vou para esse lado ou vou para o outro, né? E uma coisa que o Antônio me ensinou muito, muito lá atrás foi o seguinte, assim, como é que você quer se ver daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Né? E aí, ok, se daqui assim, né? Eu me formei. E aí, eu vou fazer mestrado ou vou fazer residência? Ué, não sei, o que você quer daqui a 5 anos? Você quer ser professora ou você quer ser médica? Enfim, médica no sentido assistencial, né? E por aí vai. Então, acho que esse é a forma, por mais que ele tenha falado que ele se adapta a qualquer situação, e isso é verdade, claro que tem que ter um norte. E o que eu aprendi com ele foi de ver esse norte dessa forma, 5 e 10 anos, né? Também precisa ver daqui a 50. Mas 5 e 10 é um bom caminho para ajustar as velas do barco para saber para que lado você quer que o vento te leve, né? E você sabe que uma coisa importante, viu, Renata? Você com 34 mil seguidores no Instagram, tem um monte de gente aí que faz tudo para. Mas você com 34 mil seguidores, que é algo assim excepcional, né, envolvida com a cardiologia do esporte, com a sua aplicação, você vê que eu vejo muito jovem hoje, quando termina a faculdade, ele muito mais preocupado, e o Antônio chegou a falar isso ainda há pouco, quanto à questão de imediatismo, sem pensar naquilo que pode dar um segmento a uma melhor qualidade da própria vida, quer dizer, da pessoa, né? E com isso também ele conseguir, com toda a potencialidade que ele tem, ele almejar muito mais. Então Uhum. você vê que você tem seus seguidores, mas trabalha bastante, tem uma produção científica da melhor qualidade, mostrando que o incentivo que você teve, a inspiração no Antônio, foi da maior importância e continua sendo um elemento de inspiração. E eu tenho certeza que esse processo ele vai se. E o que mais cada um de nós, enquanto docentes e aqueles que nos inspiram, a expectativa, ele deixou isso muito claro, que cada um de vocês, na medicina do esporte, enfim, na fisiologia do exercício, essa grande escola que ele cria, que cada um de vocês acabe mostrando o que é feito, ou seja, pode ter muita gente no Instagram, mas não é aquela coisa que hoje não é duradoura. Isso é perene, isso é constante. Então, eu Oswaldo, parabenizo. enquanto vocês falavam, eu estive pensando aqui. O que me estimula é fazer melhor no dia seguinte e mudar o entorno, né? Do ponto de vista das condições. A gente conhece, né? Hoje em dia, muita gente tem essa oportunidade, ainda bem, de circular pelo mundo, de conhecer outros serviços. Sempre minha experiência americana sempre foi essa: olha, aqui eles têm uma infraestrutura ótima, tem uma logística de fornecimento, tudo é ótimo. Mas a capacidade de trabalho não é diferente da nossa. Não é. Talvez a gente seja até estejam mais submetidos a vencer obstáculos. Renata teve lá em Harvard também, quase 2 anos, Renata. 2 anos. É.
Então, quer dizer, um top, né? Você meio, né? Só um lugar top. Você vê que as pessoas são tão inteligentes quanto a gente, né? Então, nós não devemos nada do ponto de vista humano, né? Então, isso sempre me intrigou. Eu falei, por que a gente não pode fazer melhor? Então, para você ter uma ideia, tem questões que assustam as pessoas, mas a gente consegue realizar com muito cuidado, né? Quando teve o Ciências Sem Fronteira, teve uma chamada que era professor visitante sênior. Uhum. Até o Lauro ajudou muito nisso, ele liderou isso, foi um pós-doc meu. Mas eu resgatei um relacionamento com o Neil Secker. Neil Secker, ele ganhou um August Crowe, prêmio da Dinamarca, que é o estágio anterior do Nobel de Medicina na área, um dos estágios, né? Quem é convidado para dar palestra do August Crowe está na lista dos candidatos ao Nobel. E eu conheci esse indivíduo em 1994 porque ele era um colega do Jeremy Mitchell. O Jeremy Mitchell ia fazer experimento invasivo na Dinamarca. E eu tive lá fazendo com intravascular, né? E aí faz bloqueio de plexo braquial para fazer o exercício, esse tipo de coisa que não é comum, né? Então, quando eu trouxe o Neil Secker aqui, ele veio 3 anos, passava 2 meses fazendo experimento com a gente. Eu quis fazer um estudo disruptivo. Não, então vamos estudar a aferência do exercício e vamos bloquear no indivíduo acordado fazendo exercício. Como é que vamos fazer? Vamos fazer fentanil intratecal. Uhum. E arrumamos uma sala do centro cirúrgico do Antônio Pedro. Imagina, as pessoas... Não, mas como é que ele vem fazer procedimento médico? Eu submeti ao CRM e aí eu tenho até hoje essa carta, eu ganhei autorização como supervisor do Neil Secker, imagina. O indivíduo é um anestesista, já feito mais de 15 mil punções né, de intratecal, e eu era o supervisor do método dele. Nós realizamos, está publicado na revista poderosa Journal of Physiology, em sadios, mostrando a resposta do hipertenso, indivíduos hipertensos, depois mostrando que esses sinais eram bloqueados com fentanil. Então, isso me deu um prazer gigantesco e está abrindo caminho para um conjunto de ações para, eventualmente, tratar a resposta hipertensiva no exercício, né? Então, é a fisiologia, né, oferecendo caminhos para a gente ter uma medicina mais curativa, vamos dizer assim. Então, acho que isso que me motiva, né? Fazer melhor no dia seguinte, né? É isso. Eu acho que é isso. Antônio, olha, eu sei que esse papo a gente podia ficar a noite toda. Seria melhor se tivesse um chopinho, alguma coisa. Eu, oportunamente, gostaria de estar perto de você. Saudade de estar junto contigo. Mas eu acho que nesse período da pandemia também você mostrou um trabalho excepcional, viu? Um trabalho dentro da UF excepcional no que diz respeito a toda essa dificuldade que nós passamos com essa crise sanitária enorme, com toda essa problemática que houve, que envolveu até a questão política e que nacional, né? Mas que você, participando até mesmo do comitê em Niterói, voltado para as ações de combate à pandemia, então você teve uma participação importante, ou seja, mostrando que você tem um teu horizonte muito maior do que não só a universidade, mas é um homem com uma capacidade excepcional de trazer ideias, transformá-las e, principalmente, incentivar a todos nós. Eu só tenho que agradecer a você essa oportunidade. Ocorrerão outras, viu? A gente pode pegar um tópico e falar só de sistema nervoso autonômico. Então, certamente já fica aqui o convite, mas o Clube do Nervo só tem a agradecer a você, e esse é o espírito do Clube do Nervo. Trazer sempre novas ideias em neurologia, neurociências e também histórias que sempre nos incentivam, que nos estimulam para o amanhã. Quer dizer, construir agora o que nós teremos amanhã. E essa rapaziada toda que está aí, como você falou, o brasileiro tem uma capacidade criativa excepcional. Eu vejo cada vez mais uma rapaziada de grande potencial. E é importante que eles acreditem que amanhã é possível a gente fazer muita coisa interessante, mas que tem que trabalhar hoje, tem que trabalhar agora. E o exemplo disso, temos a Renata, que é um exemplo excepcional. Quando eu pedi que você escolhesse alguém, ouviu, Renata? Para dar um suporte nesse bate-papo, foi a pessoa que ele indicou para você. Então, meu agradecimento pela sua participação
E eu deixo aqui as palavras finais para a Renata e logo em seguida para o Antônio. Bom, só agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conversar um pouquinho com o Antônio também, sempre muito bom estar perto dele, mesmo que de longe. E, enfim, só agradecer. Foi muito bom e estou à disposição sempre que precisar. Obrigado mesmo. Bom, também quero agradecer a Renata que disponibilizou, cheio de viagens lá, congressos, ela continua agitando, circulando pelo mundo, arrumou um tempinho, voltou, deve estar chegando o horário europeu ainda, né? Agradecer pela disposição dela. E Oswaldo, obrigado pela sua generosidade por isso aqui. Sinceramente, eu me vejo como igual muita gente, muitos colegas bons, que no sentido de que isso aqui talvez eu seja apenas um exemplo de muita gente, sabe? Muita gente que constrói o caminho, com muita gente que a gente colabora, que é possível ser otimista, como costumo falar. Eu sou um otimista baseado em evidência, né? Tem muito problema? Tem, né? Mas o problema ele é algo que passa se a gente trabalha duro. Eu realmente me sinto muito privilegiado de poder experimentar tudo isso que eu experimentei. Obrigado você por permitir esse revival aqui, né? De me colocar, até de fazer essa classificação aí de alguém que pode inspirar. Eu acho que todo mundo inspira de alguma forma, mas fico lisonjeado de verdade por ter merecido você lembrar do meu nome. Agradecer aí a equipe do Centro de Estudos do Copa Star, todo mundo que ajudou aqui, e estou à disposição sempre. Um abraço. Olha, muito obrigado mesmo, Antônio, obrigado, Renata, e eu queria agradecer mais uma vez a todo o suporte do E aí? desce? Eu estou aqui embaixo. Tá, descendo. Valeu. De todo o grupo que nos deu apoio, particularmente a Raquel, e daqui a pouco o Bernardo vai fazer a edição de toda essa entrevista, e nós teremos, então, no YouTube, e eu vou informar vocês o link. No YouTube temos a colaboração da Health Meds, que dá sempre o apoio para publicar e manter a página do Clube do Nervo. Então, essa atividade da ABNRJ, do Capítulo de Neurologia do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço todo o suporte ao longo desses quase 15 anos, é a atividade que mais se manteve ao longo do tempo aqui na ABNRJ. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e é visto pelo Brasil todo. Então, muito obrigado, Antônio, muito obrigado, Renata. Foi excelente, foi muito bom. E realmente, Antônio, a sua história é uma história que inspira. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Boa noite.